Muito bem, senhoras e senhores, venho aqui informar-lhes que o Corinthians não tem mais salvação. Falo isso com dor no coração e eu nem falo por causa do jogo de hoje, tá? Porque o Corinthians fora de casa era esperado que a gente não ia pontuar mesmo que fosse o Vasco. Se a gente pegar a situação do Corinthians e do Vasco, a situação é oposta, né? O Vasco tá na metade de cima da tabela, se eu não me engano, o Vasco tá em 10º, né? Com 20 pontos, e o Corinthians está na zona de rebaixamento com 12 pontos. Foram 16 rodadas que o Corinthians disputou. Se você fizer 3 vezes 16, dá 48 pontos. O Corinthians ganhou 12 de 48 pontos disputados. E basicamente está lá bem afundado na zona de rebaixamento. Claro, tá tudo muito embolado ali embaixo. Só que se a gente for pegar ali, a situação não é nada fácil, né? A situação do Corinthians não tá fácil. Se você for ver os pontos que a gente precisava fazer, já não tem mais como alcançar aqueles 23 pontos, né? Dá para no máximo alcançar ali 21. Se a gente ganhar as 3 próximas partidas, o que não vai acontecer, porque o Corinthians não ganha mais de duas partidas seguidas há mais de ano, né? Se não me engano, são 600 jogos ali sem ganhar. E você tá falando, e aí você vai me perguntar, Caio, você tá falando que o Corinthians vai cair? Não é nem isso, tá? Não é nem isso. Talvez ali acabe conseguindo os pontos, né? O professor Ramon chegou e, se Deus quiser, ele vai dar uma ajuda aí pra gente conseguir sair da situação. Ele com certeza vai dar uma chacoalhada nos jogadores pra que a gente consiga sair. Espero que ele consiga dar um padrão de jogo, porque tem algumas coisas que eu queria falar, né, do Corinthians. Eu tô com o SofaScore aberto aqui. Eu queria comentar um pouco de cada um. Só um instantinho. Queria comentar um pouco de cada um, né? Primeiro da escalação. Corinthians foi a campo com Matheus Donelli, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Matheus Bidu. Dessa vez o Matheus Bidu entrou porque o técnico resolveu colocar, né? Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Matheus Bidu é uma tristeza sem fim. Aí no meio, Breno Bidon e Ranielli e Igor Coronado. O Igor Coronado pra mim foi o melhor do Corinthians, sempre buscou o jogo e tudo mais. Breno Bidon não sei porque foi substituído, Ranielli, enfim. Ataque com o Angel Romero como capitão, que é uma tristeza a gente ter o ataque com o Angel Romero. O Wesley também, desde aquele jogo contra o Fluminense, não jogou mais bem nenhuma vez. Há quem diga que ele jogou bem contra o Palmeiras, mas não fez nada demais. E o Yuri Alberto é uma nulidade lá na frente, né? Aí eu queria trazer um pouco das estatísticas, né, do jogo. Vamos ver, 50% a 50% de posse, o que não quer dizer muita coisa, né? É muito melhor você não ter posse e conseguir fazer os gols do que o contrário. Mas aí a gente vê finalizações, o Corinthians teve 11 finalizações durante o jogo, apenas 2 no gol. O Corinthians não consegue machucar os adversários. O Corinthians não consegue ferir os adversários, e isso é preocupante demais. Não só pela parte da defesa, porque se for ver, as finalizações do Vasco foram 14, né, finalizações com apenas 3 no gol, e dessas 3, 2 entraram. Então se for ver, nossa, não foi algo tão díspare assim, né? Não é tão diferente, nossa, o Vasco aniquilou o Corinthians. Não, o Vasco tem um time que consegue jogar bola, diferente do Corinthians, né? O Corinthians se deu essas 2 finalizações, eu não tô lembrado de ter sido algo tão, né, meu Deus, como o goleiro fez altas defesas. Eu lembro de uma falta do Igor Coronado, que o goleiro foi buscar, e só. De resto, não tô lembrado de outra finalização que o Corinthians tenha feito. Pode ser que eu tenha me distraído, porque esse jogo pode ter me dado tanto sono que eu dormi. Mas não tô lembrado, né? Acabei de ver aqui, o Corinthians tem 12 pontos e o Vasco tem 20. Um tá em 10º, outro tá em 17º. Muita diferença ali, né? Só ver, nossa, não é tanta diferença, são 8 pontos. 8 pontos é difícil de buscar, né, velho? A gente mesmo demorou pra fazer 8 pontos desse campeonato.
Agora vamos ao título do vídeo, né? O Corinthians não tem mais salvação. Por que você estava falando se não é do rebaixamento? Como eu falei, talvez o técnico Ramon dê um jeito no Corinthians, né? A gente consiga ali se salvar, né? Daqui para frente, que tá bem difícil. Eu tô falando da mentalidade do Corinthians. O Corinthians não tem pessoas que pensam no Corinthians. O Corinthians só tem pessoas que pensam em si mesmas e em como eu posso e como pode se beneficiar do que tá fazendo. E eu tô falando diretamente da contratação do Balotelli. Eu sou extremamente contra a contratação do Balotelli. Parece que vai vir mesmo. Se vier, aí eu não tenho o que fazer. Eu vou ter que torcer pra ele fazer muito gol e calar minha boca. Né? Não vou ficar torcendo contra só pra falar eu avisei, não sei o quê. Mas no momento, até ele assinar contrato, eu tenho que ser contra, velho. Eu tenho que ser contra um cara que na última temporada fez 15 jogos. E nem lembro, nem sei qual é o time que ele tava, mas provavelmente não é um time lá tão bom e ele também não tava tão bem. A ponto de que o time não renovou com ele tá livre no mercado. Você tem que desconfiar disso. Né? A última vez que eu vi o Balotelli foi num vídeo dele caindo bebaço no meio da rua. E é um cara que vai ganhar 3 milhões de salário. Vou repetir. É um cara que vai ganhar 3 milhões de salário. Irmão, você tem noção o tanto de jogador que dá pra contratar com 3 milhões de salário? Bastante, bastante. Bastante e talvez jogadores que chegassem pra, né, pra ver a posição dos jogadores que o Corinthians não tá tendo muito bem, né? Por exemplo, a nossa ponta direita, que tá entre o Pedro, que também é outro bebaço, e o Romero, que não preciso falar nada. E a outra é o Wesley, que não joga bem há muito tempo, enquanto o nosso atacante é o Yuri Alberto. Que não dá mais pra defender, né, gente? Não tem como. Nosso meio de campo não cria, nosso ataque não faz gol, nossa defesa leva. E o nosso presidente está preocupado em quê? Em fazer uma contratação bombástica e midiática, para que o nome dele saia todos os noticiários. É isso que ele está preocupado. Ele não está preocupado em abaixar a folha salarial do Corinthians para recomeçar com um time novo. Era isso que tinha que fazer, né? A gente precisa ser coerente com o nosso discurso. Se o discurso do torcedor é o Corinthians está lascado, uma quadrilha roubou o Corinthians durante anos e o Corinthians não consegue sair desse buraco, a gente não pode comemorar a vinda de um jogador problema com salário de 3 milhões. Não faz sentido. Os dois não dá. Ou você não liga para essas coisas e quer o Balotelli, ou você liga para essas coisas e não quer. Não dá para você, eu não ligo, mas eu quero. Não. É descartável isso. Mas e se ele chegar e meter... Irmão, com o salário que ele vai ganhar, ele tinha que meter 45 gols no ano. Ele vai? Duvido muito. Tá? Nem o Suárez não ganhava isso no Grêmio. Mas não é nem sobre o Balotelli que eu tô falando sobre a mentalidade mesmo. Cadê a galera que tava falando que ia salvar o Corinthians? É assim que vai salvar o Corinthians? É botando jogador, mídia, não sei o quê. É prometendo jogador pra torcida ficar quieta? Irmão, vocês têm que sangrar. O Corinthians tem que sangrar. O Corinthians tem que sangrar pra estancar o sangramento. O Corinthians não tem que pegar uma faca e abrir mais. Quanto mais merda, mais jogador ruim vai chegando, mais jogador caro vai chegando, pior. Não dá pra perceber isso? Pega todos os times que tá em cima da gente. Vou falar todos os times que tá em cima da gente. Cuiabá tá em 16º. Tá em cima da gente. Muito provavelmente não. Certeza absoluta, não tem um elenco com a folha salarial maior que a nossa. Vitória tá acima da gente, também não tem. Criciúma tá acima da gente, também não tem. Atlético Mineiro tá acima da gente, provavelmente tem. Juventude tá acima da gente, não tem. Internacional tá acima da gente, provavelmente não tem. Vasco tá acima da gente,
também não tem um elenco com uma folha salarial tão alta. Bragantino tá acima da gente, também não tem. Fortaleza tá acima da gente, também não tem. Atlético Paranaense, não sei, mas acredito que não. Cruzeiro, ainda não tem. Talvez com os reforços que venham chegando, tá? Os caras humilhou a gente sem reforço, tá? É bom salientar isso. Também não tem. São Paulo tá acima da gente, não sei, talvez esteja ali. Bahia tá acima de São Paulo, não tem. Palmeiras tem, provavelmente. Botafogo também talvez tenha. E Flamengo talvez. E o Flamengo com certeza tem a folha salarial maior que a gente. Mas a diferença é que Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Bahia conseguem pagar a sua folha salarial. O Corinthians não. Então, meu amigo, é com grande pesar que eu venho dizer que o Corinthians não tem escapatória, não tem salvação. Aqueles que se colocaram como salvação estão fazendo tudo exatamente que a renovação e transparência faria. O Augusto tá me lembrando o Duílio. O Duílio chegou com os 4 jogadores lá, lembra? O William, Roger Guedes, o Renato Augusto e o Juliano. Ele chegou, não, vamos, contratações bombásticas para que a torcida fique quieta. E aí a torcida ficou quieta e eles puderam fazer o que eles quiseram. Enquanto isso, tem uma porrada de jogador sendo contratado na base. Precisa ver isso aí, né? Por que tem tanto jogador sendo contratado na base? Contratado. Estranho. Muito estranho. Enfim. Queria saber o que você acha. Deixa aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. E vai, Corinthians.